Family Dollar, o bazar, onde o preço é mestre e o risco é peão. Em bairros onde cada centavo é medido, a Family Dollar surge como uma tábua de salvação. Os corredores estreitos cheiram a detergente barato e papelão velho, mas a placa vermelha promete alívio imediato para o bolso. Entre latas de sopa à venda, encontram-se cestas de vegetais que já passaram do ponto de venda, embora os consumidores mal percebam. O escândalo dos roedores que eclodiu no ano passado trouxe à tona cadáveres, excrementos e urina entre as caixas do armazém central. Mais de 400 lojas fecharam por dias, mas nem todas descartaram as mercadorias afetadas. Depoimentos de clientes apontam para latas e sacolas afetadas ainda nas prateleiras semanas após o anúncio oficial. Alguns vegetais cheiravam a porão úmido, outros exibiam um discreto mofo branco que é facilmente raspado e permite a colocação de um adesivo de desconto. Refrigeração é um luxo que muitas lojas não podem pagar. Quando o ar-condicionado quebra, a instrução verbal é simples: continue vendendo enquanto o cheiro não denunciar decomposição. Em um corredor, uma caixa de cebolas abriu sozinha devido à fermentação e manchou o chão com um líquido âmbar. O gerente borrifou aromatizador de ambientes e alterou a data do lote com um marcador. O telhado vaza quando a chuva cai. Poças d'água coexistem com paletes de farinha e prateleiras de alho. O piso engordurado oferece pouca tração e os carrinhos deslizam como barcos velhos. Luzes de neon piscam e as sombras facilitam a identificação de defeitos. Quem percebe o cheiro estranho o atribui ao conjunto, não a uma peça específica. 12. Chuveiro barato, chuveiro estragado. Imagine a manhã perfeita, vapor fraco, cheiro de sabão e um jato constante que desperta cada músculo. Agora, inverta isso. Chuveiros ultra baratos feitos de plástico finos prometem alto desempenho e acabam transformando aquele momento íntimo em uma cascata de frustração. Andy, caixa no corredor de ferragens, lembra-se de um cliente encharcado que retornou apenas 24 horas após a instalação. A água vazava em jatos laterais tão imprevisíveis que encharcava até o espelho. Não foi azar, mas vedações de borracha mal cortadas e roscas que se desfazem após o segundo aperto. A pressão, longe de melhorar a experiência, torna-se um fio tímido que obriga você a girar em círculos em busca de um fio d'água que chegue às suas costas. Quando o plástico esquenta, revela microfissuras que, com o tempo, expandem o vazamento e exigem que seja selado todas as manhãs com fita adesiva. Marta, a supervisora de devoluções, confessa que os modelos mais baratos retornam com tanta frequência que ela consegue identificar a silhueta deles antes mesmo de escanear o código. Parecem feitos de doce, derretem na primeira água quente, comenta entre caixas empilhadas. Aliás, para não perder nada, assine. A realidade cotidiana é cruel. O chuveiro se torna um lembrete diário de que o barato pode sair caro, uma pequena sabotagem à rotina que te faz sair atrasado e mal-humorado. A alternativa, garantem os próprios funcionários, são chuveiros de metal de marcas como Delta ou Moen, sólidos, pesados e com discos de silicone que repelem o calcário. Invista uma vez e esqueça a fita de Teflon por anos. E, ao parafusar a peça nova, você ainda pode ouvir o eco do conselho: não confie no brilho da embalagem, confie no peso do material. Dito isso, vamos em frente, porque a toalha que você espera usar ao sair do chuveiro pode piorar as coisas. 11 toalhas que acariciam. Por 5 minutos você sai do chuveiro em busca de maciez e se envolve no que parecia ser uma nuvem. Mas depois de 2 lavagens, a nuvem se transforma em lixa. Toalhas baratas de marca própria parecem grossas graças a um tratamento químico que simula volume. O truque acaba na primeira centrifugação, deixando fios duros que arranham a pele e mancham a máquina de lavar com fiapos. Temos devoluções com a frase exata: elas ressecam minha alma, revela Julian, chefe de têxteis. A consequência imediata não é apenas o desconforto, mas também o gasto duplo com amaciantes que nunca conseguem restaurar a maciez. Os clientes imaginam economizar dinheiro e acabam comprando novamente em 3 meses. Uma mãe descreveu como seus filhos reclamavam de erupções nas costas ao se secarem. Ela acabou usando as toalhas como panos de carro.
A solução, concordam os funcionários, é optar por algodão de alta densidade ou algodão turco, identificados pelo peso na etiqueta. Mesmo no Walmart, existem linhas premium às quais poucas pessoas prestam atenção porque o preço sobe alguns dólares. Esse pequeno aumento é, na verdade, uma garantia de maciez a longo prazo. E ao dobrar a toalha, você se lembra de que seu próximo inimigo pode estar guardando suas decorações de Natal no armário. Is 10. Caixas de plástico que prometem ordem, mas acabam em caos. Organizar parece simples. Você compra várias caixas transparentes, arruma roupas, livros e acessórios, fecha a tampa e se sente dono do espaço. Mas, na primeira mudança de estação, você descobre uma lateral rachada e uma tampa empenada, como se tivesse suportado o sol quente do deserto. Sônia, assistente de chão, confessa que todo mês recebe clientes com o mesmo problema. Empilharam 4 caixas e, ao moverem o conjunto, as alças inferiores cederam, distribuindo o conteúdo por toda a garagem. O plástico barato é frágil com as mudanças de temperatura, perde a flexibilidade e se torna quebradiço. Quem guarda memórias acaba se arrependendo de fotos amassadas, bonecos quebrados ou roupas impregnadas com cheiro de mofo devido a um fechamento imperfeito. Pior ainda, a falsa sensação de ordem alimenta a compra compulsiva de mais caixas que, a longo prazo, custam várias vezes mais do que custaria investir em Sterilite ou Rubbermaid, marcas com resinas mais espessas, tampas herméticas e um design verdadeiramente empilhável. O funcionário da reposição resume com um suspiro. Nós vendemos a promessa de organização, mas muitos acabam organizando o lixo 2 vezes. Não queremos que isso aconteça com você. Então, antes de guardar suas coisas, ouça o que algumas pessoas aprenderam com um martelo e um parafuso solto usando móveis mainstays. 9. Móveis mainstays. Economias incríveis. A caixa é compacta, o preço é irresistível e a foto mostra uma escrivaninha digna de revista. Você a abre, monta e, ao encostar o cotovelo nela, ouve um rangido revelador. Este móvel, de aglomerado de partículas de baixa densidade, conta com parafusos minúsculos que se cravam no material apenas alguns milímetros. A cada movimento, o buraco se alarga e a peça balança como um barco sem amarração. Carla, do atendimento ao cliente, brinca que, nas segundas-feiras sem café, ela parece mais estável do que algumas estantes devolvidas. O problema não é estético. Uma prateleira flácida pode esmagar livros, uma mesa de centro frágil pode desabar sob uma lâmpada quente e causar um pequeno incêndio. Desmontá-los para a mudança é praticamente uma sentença de morte. Peças se estilhaçam e o revestimento de vinil descasca. Um jovem casal contou como sua estante caiu sobre seu animal de estimação, felizmente sem ferimentos graves, mas a lição foi clara. Barato hoje, caro amanhã. Os funcionários sugerem procurar uma estrutura de metal ou madeira maciça. Mesmo dentro da própria loja, há módulos de aço industrial que, com uma placa envernizada por cima, criam uma mesa resistente e moderna. Cabe a você escolher o barco que não vazará antes de zarpar. E por falar em barcos que vazam ar, vamos passar para o colchão que promete descanso e proporciona manhãs de concerto. 8. Colchões infláveis. Sono rápido, sono seguro. Você recebe os hóspedes e, com um gesto de orgulho, tira da caixa um colchão inflável que promete conforto de hotel. A excitação impera até às 3 da manhã, quando o hóspede acorda abraçado ao chão. A perda de ar noturna é um espectro comum. Articulações que não vedam, válvulas frouxas e costuras que cedem à menor mudança de posição. Diego, o gerente noturno, lembra-se de uma família que voltou no dia seguinte com olheiras profundas e o colchão enrolado como um donut. Meus sogros acharam que era uma brincadeira, contou o cliente. O kit de remendo incluso é tão eficaz quanto um band-aid em uma mangueira com vazamento. Muitas vezes, as microperfurações são invisíveis e se multiplicam na superfície de vinil após várias inflagens e desinsuflações. Para quem mora em apartamentos pequenos, cada uso envolve mover móveis e arrastar o colchão, aumentando o atrito e, com isso, o risco de furos.
A salvação, dizem os veteranos, está nos modelos da Sound Asleep ou Coleman, com câmara interna dupla, válvula hermética e superfície flocada anti-atrito. Eles custam mais, mas evitam o constrangimento de ver um hóspede acordar em modo tartaruga. E enquanto você guarda a bomba de ar, lembre-se de que a próxima cena acontece no chuveiro, mas não na água, na cortina. 7. Cortinas de box ultrafinas, o reino do mofo. Elas parecem translúcidas, leves como uma pena e baratíssimas. Ao pendurá-las, você percebe como elas grudam na pele a cada movimento, um abraço pegajoso e desagradável. O pior acontece alguns dias depois. As gotas não deslizam, ficam presas em dobras microscópicas, que depois de alguns banhos, ficam cobertas de manchas escuras e um cheiro de mofo. Trocamos mais do que rolos de papel higiênico, diz Laura, organizando a prateleira de sua casa. Para muitos clientes, o primeiro sinal de desastre é uma coloração rosada na bainha inferior, um prelúdio para colônias de mofo se espalhando pelo banheiro. Remover essas manchas requer água sanitária, luvas e ventilação, mas o plástico barato descolore e se decompõe com produtos químicos agressivos. Você acaba comprando outra cortina, gerando um ciclo de gastos e desperdício. Os funcionários recomendam procurar cortinas com peso elevado, bordas pesadas e tratamento antifúngico. Algumas incluem janelas de tela na parte superior que permitem a circulação de ar, evitando o efeito estufa. Um investimento mínimo que protege sua saúde e seu olfato. E, ao separar a cortina, você também melhora a iluminação, o que nos leva à próxima armadilha. Lâmpadas que queimam antes da primeira conta de luz. 6. Lâmpadas genéricas, luzes piscando e uma carteira chorando. A troca de uma lâmpada deveria acontecer a cada poucos anos, não a cada poucas semanas. No entanto, lâmpadas LED genéricas de baixo custo chegam às casas com a promessa de economia de energia e saem com um estalo de fogo. Luiz, um técnico de manutenção que compra suprimentos para seu prédio, comprou um lote de 50 e teve que substituir 15 no primeiro mês. Parecia uma discoteca barata, descreve ele, lembrando-se das luzes piscantes intermitentes nos corredores. O problema está nos drivers internos de qualidade duvidosa que não suportam picos de tensão ou calor constante. Quando falham, o plástico escurece e libera um cheiro de circuito queimado, forçando a ventilação do ambiente. Some-se a isso o risco de subir escadas toda vez que uma luz de teto se apaga no meio da noite. Em casas com pé direito alto, o perigo de queda anula qualquer economia inicial. Os funcionários, cansados de processar garantias impossíveis de cobrar, recomendam marcas como Philips, GE ou Sylvania, que especificam certificações Energy Star e testes em tempo real. Alguns euros a mais prolongam a tranquilidade por anos. E com a cozinha bem iluminada, descobrimos a torradeira, que para alguns estraga o café da manhã antes mesmo de a xícara de café acabar. 5. Eletrodomésticos de pequeno porte, grandes dores de cabeça. A embalagem promete smoothies, torradas douradas e cafés dignos de baristas. Mas os motores internos dos liquidificadores mais baratos rangem como pedras de amolar no primeiro uso. Hector, que abastece a cafeteria do seu bairro, comprou um em uma emergência. A engrenagem de plástico derreteu enquanto preparava o segundo pote de frappé. Para Lucia, uma estudante, a torradeira queimou uma fatia e nunca mais aqueceu uniformemente. Um lado ficou carbonizado, o outro cru. Botões emperram, os elementos de aquecimento superaquecem até a carcaça escurecer, e o suporte técnico costuma estar a centenas de quilômetros de distância. A frustração não é apenas financeira. O café da manhã, aquele ritual matinal, é repleto de imprevistos e placas de fora de serviço. Especialistas nos corredores recomendam marcas como Ninja, Hamilton Beach ou Cuisinart, cujas peças de reposição estão disponíveis e cujas garantias são honradas. Um aparelho confiável economiza tempo, reduz o desperdício e mantém a paz matinal. E quando você subir as escadas com a bandeja de torradas bem feitas, tenha cuidado. O cesto de roupa suja barato que você está carregando pode cair bem no degrau. 4. Cestos de roupa suja que gritam por socorro. Um cesto leve parece prático até estar cheio de jeans encharcados. As alças de plástico baratas quebram assim que você vira uma esquina e toda a sua dignidade cai no chão,
junto com as roupas. Maria, mãe de 3 filhos, conta como seu cesto durou apenas um fim de semana. Quebrou enquanto eu subia as escadas, e meus filhos ainda estão rindo. Além das alças, o corpo do cesto racha com a pressão das roupas molhadas, criando bordas afiadas que rasgam o tecido. As devoluções são tão frequentes que a Backroom agora separa sacos gigantes só para essas sobras. A dica da especialista é escolher cestos com reforço de arame ou tecido flexível e alças acolchoadas que distribuem o peso. Alguns modelos até incluem rodinhas e tampa respirável. Você paga mais, mas para de ficar correndo atrás de meias pelo corredor. Vamos em frente e conferir o relógio, porque ele pode nem estar certo. 3. Relógios e decoração que se desfazem quando pendurados. Um relógio de parede barato pode arruinar uma sala de estar se parar de funcionar depois de uma semana. O mecanismo interno, feito de plástico fino, se desloca com a vibração de cada tic-tac e os ponteiros escorregam, ficando presos em 3 e 17 para sempre. Andrea, a gerente sazonal, diz que as molduras decorativas chegam com cantos lascados e vidros que fazem barulho dentro da moldura. Com a primeira gota de umidade, o fundo ondula como pergaminho molhado e a cor perde a saturação. O resultado, paredes com aparência desleixada que forçam você a gastar mais. Os funcionários ressaltam que, em decoração, o barato sai duplamente caro. Você precisa pagar por reposições e gerenciar resíduos volumosos. Sugestão: escolha peças artesanais ou marcas com endosso, mesmo que doam um pouco na hora de pagar. Eles manterão sua casa em ordem e economizarão sua energia mental, energia necessária para evitar o risco de rolar tapetes baratos. 2. Tapetes e carpetes, um acidente sob os pés. A maciez inicial é cativante, mas o reverso carece de aderência real. Tapetes leves deslizam sobre azulejos polidos e transformam um passo apressado em um escorregão monumental. Javier, um segurança, testemunhou a queda de um idoso que fraturou o pulso após escorregar em um tapete novo. A queda de fibras não é pouca coisa. Elas entopem aspiradores de pó e flutuam no ar, agravando alergias. Na lavanderia, o acúmulo de fios densos forma uma massa que obstrui os filtros e exige reparos. Nossa recomendação: tapetes antiderrapantes com base de borracha, tecido de pelo baixo e bordas reforçadas. Muitos modelos indicam laváveis à máquina e cumprem o que prometem. Invista neles e evite um susto. E assim, chegamos ao fim da lista, onde o produto não fica pendurado na parede nem no chão, mas sim escondido em um envelope cheio de letras miúdas. 1. Garantias estendidas, proteção que desaparece. No caixa, uma voz amigável oferece um seguro adicional por alguns dólares. Parece racional. Se algo der errado, você receberá seu dinheiro de volta. Mas os funcionários sabem que as letras miúdas transformam a promessa em um labirinto. Marta, uma veterana em serviços, viu um cliente bater no balcão após descobrir que a garantia não cobria danos acidentais a uma torradeira que havia queimado. O processo de reclamação envolve formulários online, ligações intermináveis e envios para centros externos. Muitos desistem. Além disso, o custo cumulativo de múltiplas garantias é igual ou superior ao preço de uma substituição. Para itens baratos, os próprios funcionários aconselham reservar esse dinheiro em um fundo de substituição. Somente eletrodomésticos caros, propensos a avarias complexas, valem a pena segurar. O segredo final, confessado entre caixas de papelão, é simples. Economize primeiro e depois solicite apenas o que for absolutamente necessário. Com esse conhecimento, encerramos a lista. Agora que você percorreu esse corredor de avisos comigo, provavelmente está olhando para sua própria casa com outros olhos. Você pode se lembrar daquele chuveiro que começou a vazar na primeira semana, da lâmpada que piscou como um raio nervoso ou da toalha que prometia maciez, mas acabou arranhando sua pele. Talvez você se identifique com a frustração de abrir um pacote, montá-lo com entusiasmo e descobrir, tarde demais, que não era uma economia, mas uma despesa oculta. O mais surpreendente não é que esses produtos continuem aparecendo nas prateleiras. O surpreendente é que, apesar de todas as devoluções e reclamações,
milhares de pessoas continuam caindo na mesma armadilha todos os dias. O rótulo de preço baixo funciona como um ímã que obscurece a experiência de outros compradores e silencia a voz interior que alerta que, às vezes, coisas baratas custam o dobro do preço. Os funcionários do Walmart veem tudo. Eles veem os carrinhos cheios retornando ao balcão de devoluções. Eles veem os clientes indignados chegando com peças quebradas ou garantias inúteis. Eles veem como a promessa de conveniência se transforma em decepção e como um produto barato se transforma em semanas de aborrecimento. Eles, que sabem a diferença entre uma boa compra e um erro recorrente, compartilham esses segredos não por obrigação, mas porque estão cansados de testemunhar o mesmo ciclo de decepção. E esse ciclo sempre começa do mesmo jeito: um corredor bem iluminado, uma promoção que parece boa demais, uma embalagem atraente. E termina com um momento constrangedor em casa, quando a tampa da caixa de armazenamento estala quando você a levanta, quando o relógio que você pendurou com esperança para de marcar as horas, quando o tapete aparentemente inofensivo causa um escorregão perigoso. Em cada um desses casos, a diferença entre economizar e desperdiçar está na informação que você tem antes de finalizar a compra. Se você aprendeu alguma coisa hoje, é que não se trata apenas de quanto você paga no caixa. Trata-se de quanto o produto custará em tempo perdido, substituições e o estresse que ele cria quando falha. Trata-se de valorizar a tranquilidade que acompanha um produto bem feito, mesmo que custe um pouco mais. E trata-se de entender que, por mais que uma propaganda prometa qualidade, existem detalhes invisíveis, materiais, montagem, controles de fabricação, que não aparecem em rótulos brilhantes. Hoje, essa informação não é mais invisível. Hoje, você sabe que existem chuveiros de plástico que sempre racham, colchões infláveis que nunca retêm ar, eletrodomésticos que quebram antes da primeira conta de luz. E você sabe que cada um desses erros pode ser evitado se você decidir olhar além do preço. Então, da próxima vez que você andar pelos corredores, convido você a parar por um momento antes de colocar um produto no carrinho. Pergunte a si mesmo se ele foi realmente projetado para durar ou se você acabará devolvendo-o como tantos outros antes de você. Verifique a etiqueta, procure referências, toque no material, porque esse pequeno gesto pode fazer a diferença entre uma casa cheia de coisas que funcionam e uma cheia de objetos que só ocupam espaço e roubam seu dinheiro aos poucos. Se este vídeo ajudou você a ver suas compras com um olhar mais crítico, se te poupou de uma decepção ou gasto desnecessário, lembre-se de que compartilhar esse conhecimento pode evitar que outros caiam nas mesmas armadilhas. E se você quiser continuar descobrindo mais segredos que podem proteger seu bolso e sua tranquilidade, curta e inscreva-se no canal. Porque não se trata apenas de comprar. Trata-se de aprender a escolher sabiamente, mesmo nos corredores mais tentadores.